menos. Como é que é? Eu fiz essa zona toda aí, de Natal, Recife, Olha que Escalete, chique. João Você Pessoa, tem que mas fiz voltar, de mulher. barco. Fiz de barco. Que legal. Pois é, como no Nordeste eles falam assim: você tem que voltar, mulher. Tem que voltar, mulher, para poder, né? Virgínia Sim, também é do Nordeste, ela é da Bahia. Ela está em Belo Horizonte, mas é da Bahia. Nordeste é uma delícia. Bom, vamos eu lá. adorei essa região toda, adorei. É, muito bom, muito bom. Eu passei o dia de Natal na praia, Que chique, que chique. É isso aí. não esqueço. É isso mesmo. Vamos lá, questão número 25. A gente ficou de reiniciar, quem só leu a primeira pergunta, voltou o anexo, que é a letra A, né? O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são da luz e o som é do ar? Lembrando na verdade, que existe só a cor branca, né? A luz sobre a cor branca faz ela ter cores, né? Faz ela ter diferenciação. E aí os espíritos respondem assim: são distintos um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. E aí a gente comentou que é intelectualizar a matéria, tirar a matéria do automatismo, né? Ou até gerar o automatismo também. Porque as nossas células, elas têm inteligência, elas seguem o nosso comando. Isso é intelectualizar. Elas já não são como as células dos vegetais. Os animais já têm intelectualização, mas dos vegetais. Então, elas obedecem aos comandos. Por isso, uma gripe, vamos falar disso, inclusive, na aula da Joana no domingo, que é perturbações, perturbações graves e perturbações psicofisiológicas. E aí a Joana vai dizer que a perturbação psíquica perturba a fisiologia, ou seja, o corpo. Então, se eu me aborreço, eu enfraqueço o meu sistema imunológico, dias depois eu fico gripado. Posso ter uma crise gástrica, posso ter uma conjuntivite, né? São resultado da nossa imunidade que ficou ali reduzida. Então, quem é que faz a matéria e ganhando essa característica? O espírito. É muito interessante a justiça de Deus, né? A lei de Deus. Então, o câncer. O que acontece com o câncer? Já é um movimento a médio e longo prazo. Uma pessoa que se sente muito culpada, ela não se liberta daquela culpa, ela se perturba todo o seu sistema fisiológico e as células elas começam a se multiplicar desordenadamente. A célula ela se reproduz, ela tem vida própria como nós. Ela se reproduz, ela morre, ela nasce, vive, reproduz e morre. Então, a mágoa, ou a culpa, melhor dizendo, ela causa essa. É como se ela falasse assim: o que eu faço? Em que velocidade eu vou reproduzir? E a gente dissesse assim: ah, tanto faz, eu, tô, eu fiz uma coisa errada, eu não quero nem pensar nisso. E aí ela, sem ter comando, ela se reproduz desordenadamente. É o tumor. Isso pode acontecer com a culpa, aquela culpa que dura 10, 15, 20 anos. A gente não deve manter a culpa. Se a gente não consegue demovê-la sozinho, a gente deve buscar ajuda terapêutica. Que olha a consequência como é grave. A culpa, ou então aquela mágoa, aquela tristeza, aquela raiva, aquela mágoa que a gente não consegue arrancar do coração.
Tudo bem no início. Por exemplo, uma separação conjugal, resultado da infidelidade. Tudo bem ter raiva, ter mágoa, durar um mês, 2 meses, mas o luto, né? 9 meses, um ano. Mas quando isso se prolonga, pode provocar câncer. Eu tenho ficado bem disponível para atender pessoas em estado terminal com câncer. Atendo voluntariamente, gratuitamente, para contribuir para os últimos dias de vida dessas pessoas. E eu nunca atendi uma pessoa que não tivesse uma matriz de culpa ou de mágoa, ou das duas juntas. Sempre tem. E aí, depois que a doença se agravou, você pode até perdoar, vai para a próxima encarnação. Mas para essa já agravou o sistema, né? Já não tem mais como resolver. Então, isso é intelectualizar a matéria. Há uma relação direta do espírito com a matéria. Até porque, se a gente pensar em Charles Darwin, na teoria da evolução da espécie, nós vamos entender que cada célula dessa, na sua individualidade, um dia ela será um espírito humano. Ela já saiu do reino mineral, ela já está no reino animal. Ela já passou pelo reino vegetal e já está no reino animal. Daqui um pouquinho ela, né, chegará à condição de uma individualidade. Mas como é complexo isso, né? A gente vai viver todas as experiências do minerais, ter aquelas famílias, né? Os gases nobres, é quando a gente se sente o tal, né? É lembrança de quando a gente foi mineral nobre. Ah, são os gases nobres, ó. Sabe com quem você está falando? É inconsciente, né? Depois a gente migra para o reino vegetal, onde a gente vai viver todas as experiências, né? Desde os vegetais mais simples, a samambaia, até chegar ao mais complexo, que tem raiz, tronco, caule, né? Galho, folha e flor e fruto, né? A gente vai viver essa experiência. Depois a experiência de todos os animais, até chegar à experiência humana. Então, tudo isso vai acontecer em função da intelectualização da matéria. Cada vez mais, o nosso corpo vai nos obedecer e nós vamos ter estabilidade na saúde. O que é ter estabilidade? É quando a matéria está totalmente intelectualizada. Ela já não age mais por automação. Ela obedece ao nosso comando, que é consciente, tranquilo. Quando a gente vê, por exemplo, Buda, que é o iluminado, qual é a iluminação dele? Administrar a matéria, ser consciente o tempo todo. Quando a gente vê Jesus, o nosso governador da terra, o espírito mais iluminado que aqui já esteve, por que ele morreu crucificado? Porque ele não ia morrer de morte natural, porque as células não envelhecem, já que obedecem ao comando de saúde dele. Uma vez um jovem me perguntou: Aloísio, se Jesus não tivesse sido crucificado, quantos anos ele viveria na Terra? Eu falei: ô, meu amigo, boa pergunta. Seria complicado, ele iria contrariar as leis da matéria, né? Ia ficar aí, porque a matéria não ia ter as células não teria o envelhecimento. Ele teria uma administração dos radicais livres. Então, ele não ia envelhecer e, portanto, como é que ele ia morrer? Né? Então, precisaria alguém matá-lo. Então, são coisas que a gente precisa estudar com profundidade para a gente entender. Isso é intelectualização da matéria. A matéria de Jesus era totalmente intelectualizada. Ela não era mais automática. Ele obedecia, né? Olhava, fez com que 2 pães, 3 pães e 5 peixes alimentassem a multidão. Quer dizer, é a manipulação da matéria. Agora vamos à letra A, que foi onde nós paramos semana passada.
Essa união entre espírito e matéria é igualmente necessária para a manifestação do espírito? E aí continua, aí Kardec detalha a pergunta dele. Entendemos aqui, por espírito, o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Então, a união é necessária para a manifestação do espírito, para que o espírito se manifeste, é necessária a união espírito-matéria? O que vocês acham? Acho que sim. Sim, Júlia. Mais alguém? Eu já vi assim que para o espírito se manifestar, ele precisa de ectoplasma. Então, Que é a eu não matéria. sei, não é que é matéria. Então, precisa de alguma coisa desse, né, para se manifestar. Precisa da matéria. Uhum. Mais alguém? Porque o espírito, em origem, ele é luz. Quando a gente olha para o céu e vê as estrelas, a gente só sabe a diferença de uma para outra por causa da maneira com que elas se aglomeram no céu. Senão a gente nem saberia nominar. Para o nosso olho nu, é tudo igual. E mesmo para o espírito se manifestar em forma de luz, ele precisa manipular a matéria, que luz também é matéria. De acordo com Albert Einstein. Da matéria. Então, sem a matéria, ele não pode se manifestar. Digamos, imaginemos eu morto. De repente, a Júlia acorda e olha assim, ela me vê e fala: Ué, Aloísio, você já morreu, o que você está fazendo aqui? Ver. Como é que ela me reconhece? Porque eu manipulo o ectoplasma, a matéria quintessenciada, para ter a forma do Aloísio. Porque eu poderia me manifestar como San Diego, que a Suzy me reconheceria. Oi, San Diego, que legal te rever. Desde o século XVIII que a gente não se vê, hein? Século XVII. Mas a Júlia me conheceu nessa encarnação como Aloísio. Então, eu tenho que manipular a matéria para aparecer para ela como Aloísio. Mas a aparência do Aloísio não sou eu. É uma roupa que eu visto para me tornar conhecido para a Júlia. É assim. Se eu aparecer para o filho da Júlia, ele vai dizer para mim assim: vá de reto, Satanás. Nunca vi você. Ele não me conhece. Então, eu posso aparecer como Aloísio, tranquilo para ele, que ele não vai reconhecer. Então, a maneira com que os mortos aparecem para a gente, o nosso pai, a nossa mãe, um amigo, já é, para ter aquela forma, precisa ter matéria. O perispírito é matéria. Para eu manifestar, eu preciso manipular um perispírito, que eu posso modificar. Uma coisa muito comum mesmo, dos mortos, é que depois que eles morrem, eles começam a perder as rugas. O cabelo de branco começa a ficar pretinho. Se a pessoa quer emagrecer, ela já parece magrinha. Se ela quer engordar um pouquinho, ela já parece rechonchudinha. Vai mudando. Oh, a morte te fez bem, hein? Você até emagreceu. Por quê? Eu vou me vestir como eu achar melhor, então eu vou modificando a minha aparência. Lembra a história que eu já devo ter contado essa história aqui, que eu conto sempre, né? A história da minha avó, que apareceu, aquela moça bonita,
olhando para Uhum. mim, sorrindo. Eu pensei, quem é? Não conheço. E ficou sorrindo, aquela moça magra, alta, com a franjinha. Que marcou foi aquela franjinha, parecia uma índia. Uma mulher preta com franja. Né? Aqui na região das Minas Gerais, sul do Espírito Santo, noroeste do Rio de Janeiro, viveu um grupo de indígenas chamado Puri. Os Puri, eles eram pretos, eram índios pretos, de cabelo liso. Então, se Uhum. olhava, você pensava que era africano. Não, não. Eram descendentes da terra. A pele é preta, igual a de um africano, mas o cabelo é liso, que denuncia que é indígena. A tia do pai, o cabelo dela ia abaixo da cintura. E uma coisa que eu gostava é de passar a mão no cabelo dela. E pretinho, não embranqueceu, porque ela era puri. Então, meu pai é uma mistura de puri com negro africano, né? Então, de repente, a minha avó aparece como uma puri, uma jovem puri. Não é que eu ia reconhecer. Não reconheci. Mas aí um amigo que conheceu ela mais nova, enfim, de alguma maneira identificou ela. Falou, oi, dona Maria, você está mais nova? Agora está mais para Maria. Ela é aqui, a gente quer ficar mais bonita. Aí que eu fui entender que era minha avó. Então, depois que a gente morre, a gente pode escolher, porque aí a gente não é mais subordinado à matéria. A matéria não é densa mais. É mais fácil de você moldar. Como a Jailson, que está fazendo aqui uma flor de papel. Se ela pegasse algo sólido, como o smartphone, ela não ia conseguir manipular e fazer virar uma flor. Então, quanto mais delicada é a matéria, mais fácil de você moldar. E o perispírito, ele é moldável, ele é plasto, ele é elasto. Você pode, né, moldar. Uma outra situação que eu vivi muito interessante, tem uma casa espiritualista que eu faço palestra aqui, que ela é coordenada, participam 3 tipos de espírito lá. Participa o vovô, que é um preto velho, é a pele dele é pretinha, ele é baixinha, a pele pretinha, o cabelo branquinho, parece um algodão. E o contraste do cabelo branco com a pele preta é lindo. Tem o mestre Xing Li, que é um chinesinho baixinho, tudo da mesma instituição. E tem o o Jung, que é um japonês grandão, 2 metros, quase 2 metros de altura, forte. E aí eu cheguei mais cedo para fazer a palestra, eu errei a hora. A palestra era 9 horas, eu pensei que era às 8. E fui para lá às 8, no sábado. Cheguei lá, tá, portão fechado, poucos carros estacionados, o portão fechado. Falei, uai, será que eu errei o dia? Aí apertei a campainha. Aí veio um trabalhador. Falou, oi, Aloísio. Eu falei, ei, é que eu vim para a palestra. Ele falou, não, a palestra é 9 horas. Agora são 8. Falei, me desculpa, fazer o seguinte, eu vou na padaria tomar um cafezinho, fazer 1 hora, e veio 9 horas. Aí eu gritei, ouvi uma voz lá do fundo, manda ele entrar. Aí entrei. Era o trabalho interno da instituição. O vovô, o preto velho, estava conversando com todos os trabalhadores e trabalhadoras. Não tinha ninguém de fora ainda, né? Aí eu cheguei, olhei aquela roda, o pessoal conversando, e ele na farra, ele tem uma cuiazinha com café, que circula aquele café, cada um toma uma golada e volta para a mão dele, aquelas coisas. E aí, aí ele falou comigo assim, venha para a roda. E aí ele falou com o rapaz que estava do lado dele, chama ele. Aí veio o rapaz. Aí eu dei a mão ao médico que estava incorporado.
E, do outro lado, para fechar a corrente, eu dei a mão ao trabalhador. O que ele fez? Ele foi caindo para trás. E aí o pessoal falou: tem que segurar quando ele está caindo, é que ele perde o equilíbrio, que ele está sem a bengala dele. Aí ele foi caindo para trás e eu quase que eu caí junto, porque eu não estava preparado, eu segurei. Aí ele olhou para mim, deu uma risada e falou: você não está tão forte, não. E debochou de mim. Aí eu fechei os olhos e vi ele em espírito. Deixei de ver o médium e passei a ver o espírito. E aí eu fiquei encantado, eu não tinha visto ainda. Aí eu pensei, nossa, que lindo ele é. Que lembra o avô da gente, né? Que olhando aquela cena, ele falou. Aí ele olhou para mim e falou assim: Você gostou, meu filho? Aí eu falei assim: Sim, gostei, gostei. Ele falou assim: Então espera um pouquinho. E aí ele fez um redemoinho, igual o tempo de verão, quando está aquele redemoinho. Ele fez um redemoinho e apareceu aquele chinesinho. Ele falou assim: E agora? O que você acha? Aí eu fiquei assim meio abobado, sem saber o que dizer. Ele deu um outro redemoinho e pareceu aquele japonês grandão e falou grosso. E agora, meu trabalhador, o que você acha? E aí ele fez outro redemoinho e apareceu de novo o vovô morrendo de rir. Você ficou com medo, hein? O que você achou? Aí ele falou, aí eu pensei assim, os três é o mesmo espírito que se manifesta por três aparências diferentes. O Jung é aquele que dá disciplina nos trabalhadores, comanda, que é uma casa espiritualista. Quem comanda é o espírito. É diferente da casa espírita, que quem comanda são os encarnados. O mestre Xing Li, é aquele que cura as pessoas, faz cirurgias espirituais. E o vovô é aquele que faz cirurgia moral, é aquele que acolhe, que orienta, não só os trabalhadores, mas as pessoas. Então, de acordo com a necessidade da pessoa, o espírito traveste o perispírito. Doutor Bezerra, em alguns centros de Umbanda, ele se manifesta como Pai Joaquim, um preto velho. Então, isso nas narrações do Manuel Filomeno Miranda, nas suas obras, através de Divaldo Franco. Então, o perispírito, ele é manipulável. Então, o espírito, ele tem necessidade, né, ele usa da matéria para se manifestar. Vamos ver agora qual é a resposta dos espíritos. É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta para perceber o espírito sem a matéria. Né? A gente é tão carente que a pessoa precisa ter determinada aparência. Se Jailson aparece para mim, vamos supor que Jailson desencarna antes de mim, espero que não, né? Espero que ela fique viúva. Mas vamos supor que eu fique viúvo. Ela desencarnou. Aí aparece uma mulher para mim, eu olho e falo: olha, eu sou viúvo, mas eu tenho alguém desse lado aí, não venha querer me seduzir, não, se eu não conhecer. Aí ela tem que aparecer para mim com a aparência dela, para eu poder reconhecer, com esses óculos charmosos, de preferência. Ué, Jair, aí também você tem problema de vista, não resolveu, né? Tem óculos. Tem que ser seu. Aí eu vou dizer, nossa, tá mais bonita, nega, tá mais bonita do que era quando você era viva. Geralmente, né, no filme, né, o morto aparece roxo, com aquele olho de olheira, todo cheio, todo pálido, né? Não, não, o espírito aparece bonito pra gente. Não aparece. O espírito. É verdade. Se for Minhas condições. o espírito sofredor, ele vai aparecer como ele morreu, né? Até isso, veja, boa intervenção da Jair, até isso. Nós vamos aparecer, se a gente estiver traumatizado,
com a aparência do momento a que ficamos presos. Um soldado amputado, ele vai aparecer com a roupa de soldado, faltando uma parte do corpo, né? Vou apertar fora. Uma pessoa que tem muito ódio, que tá no umbral, cheio de feridas no corpo, né? Então vai aparecer como ele está psiquicamente. Às vezes o espírito chega para mim e fala assim: eu vou derrubar tudo, eu vou acabar com você na reunião de desobsessão. Aí eu digo: faz isso não. Não, eu vou fazer isso, que eu vou te matar, seu desgraçado, você está atrapalhando o meu trabalho, sei o que, sei o quê. Aí eu falo assim: não, você está ferido. O que foi que houve? Não vem com conversa fiada, não. Olha para você, olha para o seu corpo. Que feridas são essas? Por que a sua roupa está rasgada, meu amigo? Vem cá, vou lhe dar um abraço. Não, não quero abraço, não sei o quê. Eu vou te abraçar, porque você está precisando de ajuda. E aí eu vou desmontando. Toda aquela manifestação de ódio dele está tentando esconder uma aparência de sofrimento. Mas isso é para a nossa condição evolutiva. Vai chegar o tempo e o mundo em que estivermos que não vai precisar mais da aparência para a gente se manifestar. Que uma luz reconhece a outra luz, como aconteceu com o Chico Xavier. Lembra que ele estava internado no hospital Albert Einstein, o pessoal da Globo, o SBT, toda a mídia brasileira, filmando, aguardando o momento do Chico chegar na janela para dar um tchauzinho. O Chico Xavier, gente, foi a maior celebridade brasileira, mais famoso que qualquer tipo de ator. Pensa no vamos lá, Glória Menezes, Fernanda Montenegro, Tarcísio Meira, é fichinha perto do Chico Xavier. O Chico Xavier era visto como um papa. A fama dele era mundial. E todo mundo ficava lá esperando, só para ele chegar na janela e balançar a mãozinha. Como estavam atentos, o que aconteceu? Filmaram e fotografaram duas luzes entrar na janela onde estava hospitalizado o Chico Xavier. Exatamente no apartamento em que ele estava, no hospital. E aí perguntaram a eles, Chico, falaram para ele: nós vimos duas luzes entrar no seu quarto. O que era isso? O que eram essas luzes? Ele disse: era minha mãe, Maria João de Deus, e o Emmanuel. Então, uma luz reconhece a outra luz. Como Chico Xavier é iluminado, ele reconheceu a mãe e o Emmanuel em forma de luz. Então, chegará o tempo que a gente não vai precisar mais da aparência material para que o outro nos reconheça. Como muitas vezes o médium, ele às vezes não vê, ele só sente, diz: tem um fulano está aqui, sem ver, percebe. Ou seja, está saindo já aquele limite da matéria, né? Então vai chegar o tempo que não vai precisar mais. Então ainda a gente precisa dos sentidos, que é os 5 sentidos, né? Mas a gente vai desenvolver outros sentidos, que aí não vai precisar desses 5. Questão número 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Isso é difícil, hein? Não é não? Se me perguntassem isso sem eu estar com o livro dos espíritos perto, eu ia ficar com medo de responder. Alguém quer arriscar aí a responder?
que tudo é matéria, como dissemos antes, não é? Não Mas a vou arriscar, mas imaginação também pode. conta. Pode ser. A imaginação também conta. Portanto, a gente pode pensar uma coisa e acontece, não é? E acontece. O espírito Pensamento tem é. essa possibilidade, né, do pensamento, dele imaginar. Legal? E aí não vai ter matéria, vai ser a imaginação dele. Imaginação, imaginação. Tem mais? Mais alguma contribuição, pessoal? Eu lembro-me, as primeiras vezes que entrei numa sala mediúnica, pronto, a novidade e acima de tudo era a curiosidade. Quer saber como é que isto é, não é? Eu fui um bocadinho atirada porque, à falta do melhor, tive que aparecer eu. Mas ah, havia às vezes coisas que fazia muita confusão. Mas então agora está aqui e diz que vem novo. Porque quem via dizia, mas estás muito jovem, mas estás não sei quê. Assim, mas como é que é possível? Eu lembro-me, assim, como é que um idoso, enfim, que já partiu, coitadinho, cheio de rugas, não sei o quê, não sei o que mais, depois aparece jovem, aquilo, assim. Mas no tempo a gente começa a perceber isso. É isso e as energias. Eu acho que é uma coisa que também começamos a ter alguma percepção, é a energia. Porque começamos a sentir, há aqui qualquer coisa. Parece que isto já conheço, parece que esta energia já me diz alguma coisa. Essa experiência, para mim, tem sido muito. Não é, mas há duas ou três situações onde aquela energia está ali, e pá, está o dedo e já está, já sei quem é. E depois, quando há manifestação, concretiza-se efetivamente que é assim. Mas para quem não vê, é muito, muito exigente isto. Muito exigente. Verdade, é É verdade. preciso um esforço tremendo. Eu falo por mim, pronto, para, para algumas situações, porque realmente a história do espírito, pronto, precisa daquela matéria, mas o médium que vê faz a sua avaliação de outra forma, não mas é fascinante, mas eu às vezes tenho muito medo, confesso. Disse, meu Deus, então isso está errado, isto não é assim. Se o meu pensamento está a levar-me para onde não devo, não é fácil, não é fácil. Verdade. O medo de errar, o medo de errar. Sim. Eu só quero perguntar uma coisinha, se puder. Diga, Ah, Conceição. Isto que estou a ouvir, e para mim é tudo muito novo, mas há uma coisa que, das poucas vezes que eu me aveiro de alguém que parte, que está no caixão, vamos dizer assim, essa pessoa logo no caixão deixa de ter as rugas que tinha. E na altura é dito que o seu corpo já não tem, eu vou usar o termo que normalmente é dito, que os músculos já não estão a fazer a pressão da pessoa. É esse conhecimento, eu também tenho esse conhecimento. Mas como é que esse corpo que está ali, que partiu hoje, ou partiu ontem, e que está ali ainda hoje, já não revela as derrugas que tinha na vida normal. Uma explicação poderia ser a própria fisiologia, né? Em função da matéria estar em processo de decomposição, de apodrecimento, ganha uma rigidez. E uma coisa que gera a ruga é a flacidez. Então é um botox. E você não precisa nem pagar nada por isso. Viu, gente? Quem quiser usar botox, espere morrer, que aí é um botox natural e 0,800. Fica rígido, então as rugas são Está todas. bem. Então pronto, já sei. Eu, Quando eu partir,
logo novinha, sem rugas. Ok. Eu já partilhei E aí, realmente. e aí, como se você lembrar da imagem sem ruga, quando você aparecer, você vai aparecer sem ruga. Falar, ô, Júlia. Aí a Júlia vai dizer, ué, Conceição, você está mais nova. Não, é porque no caixão já sumiu as rugas, eu não quis voltar com elas. O que faz Foi. impressão a mim é, desculpem lá, o que faz a impressão a mim foi o desconhecimento é total, não vamos entrar que eu tenha algum conhecimento para poder falar do assunto. Agora, que eu já vi e que já foi feita essa observação de pessoas que acabaram de entregar a alma a Deus e que a sua pele fica logo mais direitinha, até lhe vou dizer mais, as pessoas têm, na altura, quando eu vi mais isso, que as pessoas de pele morena têm mais possibilidades de não ter rugas. Não ter rugas, é dito isso. Mas eu já vi pessoas brancas de todas as cores. Todas as cores não é bem o termo. Mas pronto, eu não sou muito de dizer, não gosto muito de ver alguém que já partiu. Pronto, deixamos isso. Mas Eu recuso terminantemente Deixa ela ver só concluir, deixa ela do concluir. morto. Ela está falando que os negros, como é que é? Ela está falando que os negros não os têm negros têm menos rugas. menos rugas. Isso na vida em geral. Na Sim. vida, em toda a vida. São pessoas que formulam menos rugas. A pele formula menos rugas. Mas já vi em casos que não são, a gente diz brancos, brancos, amarelos, mais Sim. escurinhos ou menos, pronto. Mas o negro, vamos dizer assim, portanto, forma menos rugas. Mas eu já vi pessoas brancas que eu não sou muito fã de ir ver os defuntos, sou antigo, mas já vi mais que um caso em que ali expostas no caixão já não têm as rugas Pois que havia é, tinham. pois é, Pronto. que bom. Então, pelo menos quando morre, já fica sem rugas. Olha só, realmente os negros, a melanina, ela tem menos possibilidade de ruga. Em compensação, nós negros temos mais tendência à pressão alta, a infarto. Então, são características cada grupo Vamos chamar, racial, né? vamos chamar raça. É. Sim, tá bom. Lisete, Olha, eu, quando tinha uns 7 anos, eu não sei se aí é hábito, mas aqui em Portugal era. Eu penso que já não existe, porque aquilo era uma aberração completa. Eu andava na escola e na casa ao lado onde era a escola, morreu um bebé com meia dúzia de meses e a professora entendeu que os meninos da escola iam levar o caixão do bebé para o funeral. interessante, né? Boa E educação estava para a aberto, o morte. caixão Legal. estava aberto. Para mim, aquilo que me traumatizou até hoje, que eu nunca me esqueci, sério, até hoje, é assim, os meninos foram todos dar um beijinho ao bebé. Aquela pele gelada, aquilo fez-me uma impressão que eu ainda hoje me lembro disso. Eu tinha 7 anos de idade, 7, 8 anos. Nunca mais eu olhei para a cara de um defunto num Isso. caixão. Nunca mais. Nunca mais. A única cara que eu vi de um corpo já, pronto, morto, foi do meu pai, porque eu estava sentada ao lado dele e ele agarrado à minha mão e morreu assim. Aham. Faz hoje 11 anos que meu pai partiu, 25 de outubro. E eu tive toda a manhã ao pé dele e pronto, até que ele deu o chamado último suspiro. Eu, enfim, fui sentindo tudo desde o ir O esfriando. Rangel, mas é isso. Foi a única vez, mas aquilo também acabou quando eu senti que já estava, que já tinha tempo. Acabou, não quero mais ver. Não quero. Nunca mais vou aos velórios e isso, mas ver a cara do morto, nunca mais. Você vê, eu achando que foi um processo educativo, né? Depende, né? No seu caso foi traumático. Eu também tenho esse problema. Eu não consigo imaginar. Eu vejo às vezes a viúva beijando, meu amor.
e tal, e dá um beijinho, vem a filha, os filhos, e dá um beijinho. Eu sempre ficava. Aí, quando eu punha a mão, estava gelado. Eu dizia, como é que a pessoa consegue beijar esse negócio gelado? Eu, eu também tenho esse trauma, eu vou mesmo, até porque às vezes eu sou chamado para ajudar a família a lidar com o luto, como espírita, né? Fazer uma prece. Então, eu vou a muitos velórios. Fico pouco tempo, dou um abraço nos encarnados. O meu negócio no velório é o encarnado. Abraçar ele, depois eu vazo. E aí, meu pai morreu de Covid. E eu estava no hospital na hora em que ele morreu, não estava junto com ele. Estava na sala de espera para visitá-lo. E, então, naquela época, achava-se que quem tinha Covid tinha tido uma vacina natural. Hoje, claro que não vale mais. E aí, por isso, como eu tinha tido Covid, eles então me deram acesso ao local onde o pai estava. O corpo do pai já estava morto. E aí eu cheguei, e o meu medo era ser estar gelado. Eu olhei para ele, né? O cabelo ainda preto, ele pintava o cabelo ainda preto, ele morreu tão rápido, coisa de uma semana, que não deu tempo do cabelo branquear. Né? A Covid foi uma coisa violenta, né? E aí eu pensei, e agora? Será que está gelado? E aí, tadinho, né? Aí eu peguei, toquei nele, estava quente ainda, que tinha morrido, tinha minutos. Não deu tempo de Na esfriar. hora ainda fica quente. Na Aí hora eu dei um ainda se... beijinho na testa dele, né? Meu irmão se emocionou, fui eu e o Quinzinho ver, os outros não foram, ficaram. E como foi Covid, daí ele foi para o saco preto, então ninguém teve contato mais. Então eu não tive essa experiência. A mãe, mesma coisa. Como foi durante a pandemia, foi Covid, eu não foi de Covid, mas estava ainda, não podia ter velório. Então também a gente não teve esse contato para experimentar o corpo gelado. Mas meu trauma maior é esse. Eu sempre tive, até hoje, eu vou e não beijo, não. Fico ali, faço uma prece, Deus te abençoe, meu filho, porque eu fico imaginando, quando eu tocar vai estar gelado. Então, talvez seja até um trauma igual o da Lisete, né? Que a Eu professora não quis deixei esse educar velório. e acabou causando trauma nela. Eu no velório não Lisete deixei abrir o demais. caixão nem da minha mãe nem do meu pai. Isso. Como é que Não é, Lisete deixei Suzy? demais. abrir o caixão. Lisete demais. É. Que seria pior? O rosto ou os pés que eu tive quando era Nossa, criança? A minha Não mãe fez sei. beijar os pés de um tio meu. Os pés, eu. nossa. Não. Porque a morte começa nos pés. Os pés Fala calçados. dos pés. A morte vai subindo. Calçado, mas e aquele sapato? E Nossa. quando a gente Isso, chega no velório, a gente sempre chega vendo os pés, né? deixa eu dizer aqui uma coisinha. Também na minha terra que existia. Era para nós esquecermos essa pessoa. Ou pelo menos a intenção, a crença era. Nós agarrávamos do caixão, beijava, a gente não tocava, não tocava no sapato, mas fazia aquele gesto, como se faz assim, aquelas vénias aos reis que se beija a mão a fingir. Dava-se o beijo no sapato do defunto, Olha. não tocava lá com a boca, mas fazíamos o gesto e dávamos um beijo, que era para esquecermos toda aquela imagem que ali existia. Eu acho que comigo isso funcionou algumas vezes, que eu Que estou loucura, contra né? também. Quanto Isto por acaso costume de se lembrar diferente agora. do passado. Esta senhora lembrou-se disso agora e isso passava-se também na minha terra. Olha só. Passou-se Tá comigo. vendo, pessoal, o que é Vale dos Espíritos? Vamos sabendo aí sobre funeral, sobre velórios aí, ó. Vamos Como é que é ouvindo. cada região aí? Vamos É, ouvindo. é fácil. Vamos ver a resposta? Vamos lá, a pergunta de novo. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria sem o espírito? Pode-se. É fora de dúvida pelo pensamento, só. Ou seja, na prática não é possível. Não é possível. Se é tudo matéria, Né? Porque o em espírito, para se diferentes níveis, manifestar, mas ele é precisa tudo da matéria. matéria. E a matéria precisa do espírito. A matéria sem espírito é a morte. Né? Ela está morta. E morta, ela se transforma.
ela entra em putrefação. Faltam 5 minutos, acho que não vale a pena começar uma nova questão, né, pessoal? Não vai ser uma questão com uma resposta longa. Ô, É a Luiz, pergunta que é longa. Não, é a resposta que é longa. Se eu vou fazer a pergunta, não vamos responder hoje não, porque a resposta é um texto, a resposta é grandona. A Meia pergunta de Allan página. Kardec é a seguinte, ó, número 27. Há, então, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Ele, então, forma um conceito e pergunta se aquele conceito está certo. Está certo, então, dizer que no universo existem dois elementos gerais, a matéria e o espírito? Vamos ver o que na semana que vem os espíritos vão responder, né? ô, Luiz, Diga, tá ouvindo? diga, Ariane, A Kátia. Kátia. Só que, tipo assim, vou fazer só um brevezinho comentário. Hoje em dia, pelo menos aqui na região de Minas Gerais, tem. As funerárias têm as pessoas, as especialistas que maqueiam as pessoas. Então, usam produtos também que disfarçam essas rugas. Mas também pode ser porque, a partir do momento que você esfria, tudo fica rígido, né? Então, também Já ajuda, facilita. já facilita, né? Mas que muitos também, mas a gente vê também desencarnados que às vezes não aceitaram o desencarne ali, as aparências. Eu, Não se eu preocupe, já não. Quando fui. morrer, vai ficar sem ruga. É a orientação da Conceição. Se a pessoa tiver ruga, preocupada, e não tem dinheiro para colocar botox, e também tem medo, porque no meu caso eu tenho medo, eu não colocaria botox, eu tenho medo, Também né? tenho, põe minha Né? Imagina. espinha. Então, plástica. se tiver algum problema, não se preocupe, espere só um pouquinho, porque na hora da sua morte, você terá um botox natural. Fica tranquilo. Você não vai levar as rugas para o mundo espiritual. É, mas é isso, né? Agora a maquiagem já não faz falta. É tudo para Não, cremar, quase todo mundo quer ser cremado. Aqui, então, é quase todo mundo opta É por mesmo, aqui cremar. no Brasil a cremação ainda encontra resistência. Eu, por exemplo, não gostaria. Prefiro mesmo o tradicional. Eu Então, também ainda aqui não. no estado a gente tem um crematório só. Só Eu um. também não O quero. estado inteiro, aqui no Espírito Santo. Só para você ter Aqui ideia. há Então, muitos. Aqui há muitos, porque é assim. Eu, por acaso, há 3 anos, quando partiu uma prima minha, que era a responsabilidade era minha, e foi com Covid, portanto, não houve é muito mais velório. higiênico, inclusive, né, a cremação, né? Tivemos, pronto, eu iria sempre esperar pelas 72 horas para a cremação, mas ela sempre disse que queria ser cremada, mas tivemos que esperar mais, porque havia fila de corpos para cremar. E nós Tinha para aqui temos cremar, uma olha facilidade. só que interessante, né? Que é a cultura. Aqui ainda a Mas, gente tem resistência ainda. em mas também BH também tem que ser agendado, Luiz. quando Teve temos a muito Covid velório Ah, também, de não é? é? gente. Aqui no Brasil também tem que agendar, o Kátia? Um amigo da minha família faleceu, fizeram o velório, ficaram 2 a 3 dias velando para depois levar ele para BH. Morava lá perto de Congonhas, para Belo Horizonte, porque tinha que ser agendado, por causa de ter a demanda, ter pouco crematório, né? Não sei se tem mais de um em BH, mas porque também tem que ser, você não consegue no mesmo dia, não coisa não. É, Às vezes é com 2 dias, 3. é no livro Consolador, o pessoal pergunta a Emmanuel o que ele acha da cremação. Uhum. E ele responde que é normal, tudo bem. Ele só recomenda 72 horas, que o espírito Sim, ainda pode estar preso ao corpo. isso eu cumpri, aliás, cumpri mais, até por força da obrigação, por falta de espaço. Quer dizer, com essa fila que está tendo aí, significa que pelo menos não vai ser com menos de 72 Mas, horas. sim, mas na altura também era o Covid, enfim, Era o Covid. Aí morria muita imagina a gente. fila, né? Covid, morrendo tanta gente, imagina. Aqui no Brasil teve que ampliar os Cinco cemitérios. dias, tivemos 5 dias à espera. Pois é. É muita saturação, é muito dia.
É muito. Mais alguma contribuição da morte? Alguém que tem algum desejo aí da morte para falar, para a gente poder ficar aqui Ninguém quer morrer. registrado? Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer, até gente também não morre. Vida longa. Não, Vida longa, Eu, os participantes do grupo de estudo do Livro dos Espíritos, né, Suzy? Vida longa. Não somos reis e rainhas. Vida longa. Vida longa, exatamente. Aqui fala a piada do Zaqueu, né? Quem morreu, o Zaqueu, antes dele do que eu. Antes que eu também acho. Então, vamos deixar demorar e mais, né? Mas, agora, falando sério, o estoicismo orienta que a gente pense na nossa morte, pense na morte dos nossos entes queridos, até para a gente ganhar essa familiaridade e não ficar uma coisa tão estranha, tão surpreendente, né? Para quando acontecer, a gente saber como lidar. É a orientação do estoicismo. Eu acho que é muito difícil É a difícil. gente se Como é? mentalizar para isso. E até Eu, aos 15, 16 anos, fui confrontada com a primeira morte. Foi o meu avô que morreu agarrado a mim. Foi a primeira experiência que eu tive. Eu acho que lido relativamente bem com a morte. Já não me faz impressão, as pessoas falam, é uma catástrofe. Então você não fala assim, isola, você não fala assim, não, você deixa falar. E, bom, É que é tem que isso, ser. pessoal. A gente tem que conversar sobre a morte. Falando sério, que é algo que vai acontecer, né? eu agora vou Mais ficar aqui cedo ou um mais bocadinho. tarde vai acontecer conosco. Então, a Claro gente que faz tem parte que. da vida. Isso, a Desculpa, gente tem que Faz parte da vida. planejar. Eu já, de vez em quando, a gente conversa, né? Se eu for primeiro, como é que vai ser? Se ela for primeiro, como é que vai ser? Se eu for primeiro, quando eu vou vir colocar a mão gelada. Que é para poder arrumar namorado, já entendeu? morreu. Tem que Vou vir poder. no caixão. Mas Tem que me Olha, ver. vou correr e deixar logo antes de esfriar, que o meu problema é que esfria. Deixa-me dizer Pessoal, uma já coisinha. desencarnou, peraí, vai parecer aquele homem correndo do hospital. Sou eu para dar um beijo na minha esposa, porque o corpo ainda está aqui. Já morreu. Oh, deixa-me dizer uma coisinha aqui. Isto é tudo muito bonito, mas nós não podemos. Eu pensar dessa maneira, eu até posso pensar, amanhã vou, eu nem vou morrer. Mas é muito difícil falarmos à nossa roda de alguém que está a pensar que não morre nunca, que ainda está a pensar que ainda há de ter isto e aquilo e o outro, mesmo sofrendo muito. Como é que alguém, ou como é que eu, por exemplo, chego ao pé de outra pessoa? Estou a falar aqui em casa. Como Sim, é que eu chego? O que é que tu queres? O que é que vamos fazer? Ou como é que se faz? só isso. Faz essa pergunta, entendeu, Conceição? Mas eu não posso fazer essa pergunta. Não, mas eu não vou morrer assim. Eu sei que você não vai morrer. Me engano que eu gosto, né? Mas se você morrer, o que você quer que eu faça? E aí você pode puxar o carro. Você pode fazer assim, ó, quando eu morrer, eu quero que você faça isso, isso, isso e isso. Aí você dá margem para ele aceitar você abordar, porque tem que abordar. Tem que abordar. Minha avó disse assim, olha, Jesus Cristo é vivo. Eu não quero crucifixo no meu velório. Ouvimos isso uma centena de vezes. Eu lembro disso. Não quero saber de vela. Ela odiava vela, porque vela na Inquisição era feita com gordura humana. Então, eu não quero vela. Como é que você faz um velório, o próprio nome já diz, né? Sem vela, né? Tudo bem. Tá lá, papapá. Daqui a pouquinho, chega um camarada com um crucifixo grandão, assim. Um negócio grandão com um crucifixo de Jesus pregadão na cruz. Aí eu olhei aquilo. Como é que eu Pai, olha. Aquilo ali não pode, não. Aí daqui a pouquinho vem meu tio, com as velas acesas. Quer dizer, o meu tio, tadinho, não tinha religião nenhuma, mas, enfim. É cultura, ele seguiu a cultura. Alguém falou para ele fazer isso. Aí eu falei, não, tio, não pode, não. Ele chorando ainda. Por quê, meu filho? A sua mãe não quer. Ela falou milhares de vezes, tio. Falei para o rapaz, racha fora com esse crucifixo aí. Sobe daqui, meu amigo. Leva-se embora. E peguei as velas, apaguei, joguei no lixo.
porque ela não queria. Isso poderia perturbar enquanto espírito. Bom meu é dizer, faz o que você quiser, né? O bom é a gente fazer assim, que aí pelo menos você não fica perturbado. Fala, Luiz, como é que você quer quando você morrer? Você quer que eu coloque crucifixo, coroa de flores, cravo, o rosa? Se você quiser, tá bom, que eu não vou estar aí mesmo. O bom é isso. Mas no caso da minha avó, ela pediu. Então, é bom conversar antes. E aí, Conceição, eu imagino como você passa por essa situação, porque a Conceição tem um esposo acamado, então você puxa o carro, faz de conta que você vai morrer primeiro. Talvez vá mesmo, né? E não sabe, né? Você chega e fala, olha, meu bem, deixa eu te conversar uma coisa com você. Quando eu morrer, eu quero que você faça isso, isso e isso. E se eu já estiver morto? Aí não precisa, vai ser outra pessoa, mas aí depois que você terminar de falar, você fala, e você, como é que você quer que seja? Tem gente que pede para tocar um samba, um pagode, outro quer uma música específica, é uma coisa. Né? Um amigo falou, quando você morrer, você quer que você tenha alguma música preferida? Outros não querem flores. Hein? Como é que outros não querem flores. Não mais deram em vida, também não as querem morta. Você não quer flores, não? Pronto, fala para ele, ué. Não mais deram em vida, para que vamos voltar depois de morta. Sim, sim. Você vai estar morta e as flores também, entendo. Mas fala para ele. Fala para ele. Agora, é uma coisa. Eu hoje tive pouco tempo com o pé dele, fui lá olhar um bocadinho, como costuma dizer aqui. E estava à espera, porque faleceu aqui um artista que era chamado o Marco Paulo, todo mundo conhecia, não sei se vocês aí conhecem. Eu pensei assim, hoje que eu vou falar do assunto, quando houver o funeral, deve ser assim, um grande alarido, toda a gente, não larga o homem, não largava, agora não larga o corpo. Hoje é hoje que eu vou falar. Também não deixam ir. Exatamente. É hoje que eu vou falar do assunto. Isso. Nada. Não. Hoje não dá. Já dormiu? Não dá base para se falar em nada disso. Mas amanhã cedo você fala para ele isso. Começa por você, puxa o carro. Mas, de qualquer maneira, independente de conversar com o familiar ou não, a gente deve pensar na nossa morte, na morte do outro. Pensar, fazer uma viagem com detalhe. Como é que a Jair já está muito bonita dentro do caixão. Imagina que linda. Um caixão bem bonito para ela. Aí, de repente, eu vou primeiro. De repente, eu vou primeiro. Mas aí, e se eu morrer primeiro? Bom, se eu morrer primeiro, chegar no mundo espiritual, eu digo, olha, me ajuda aqui a ficar por aqui, não quero ir lá ver o povo chorando na minha morte, não. Entendeu? Então, a gente pensar, né? Eu vou pensar assim, eu estou doente, a morte está chegando perto, digo, chama meus filhos, que eu quero despedir de todo mundo, chama meus amigos, que eu quero dizer que eu os amo. Né? Então, e pensando nisso, é importante, porque faz parte da vida. Olha, eu quero ser cremada, Sim. mas tenho que me deixar 3 dias sem ser cremada. Sim, 72 horas, você quer? Viu, gente? A gente já falou, ela quer garantir aí o prazo da cremação. Está registrado aqui, está sendo gravado. Então, fica registrado. Se algum dia vir perguntar, e a Júlia? Está gravado lá, o Luiz gravou o vídeo. Ela, no final do vídeo, ela está dizendo que respeite 72 horas. Ando para fazer testamento por causa disso. Tá bom. E doutora Luiz vai cuidar disso. Os fiéis, né, da Assembleia da Igreja Batista Assembleia de Deus, da Congregação Cristã do Brasil, Congregação Cristã do Brasil, velório de nenhum deles faz o uso de vela, porque eles falam que não precisa. Os evangélicos em geral, o Maranata também não usa, né? Mas para mim, não tem problema usar vela, não. A minha avó é que era aborrecida com as velas. Para mim, está tudo bem, porque quando cabe energia, a gente usa velas. Eu já fiz palestra à luz de velas, já jantei com a Jair à luz de velas, né? Acabou a energia aqui em casa, a gente acendeu a vela. Né? Então, eu não tenho nenhum problema com vela, mas eu já fui em vários funerais, não pode nem ser velório, porque não tem vela, né? Fui em vários funerais de evangélicos,
em geral, eles não usam vela, não são muito ligados à oração, porque, tipo assim, você já aceitou Jesus, está tudo certo. Se você não aceitou, agora você vai se lascar, né? Então, não tem muito o que fazer depois que a pessoa morre. Tudo tem que ser antes, né? Pessoal, o papo está gostoso, são 19h10, e eu tenho que pegar a estrada até Vitória. Então, vamos agradecer a Jesus, aos Boa benfeitores viagem. amigos. Obrigado pela Viagem. oportunidade de podermos meditar Obrigada a sobre o nós. espírito, sobre a matéria, sobre a vida, sobre a morte, que faz parte da vida. Nos abençoe nesse final de semana e que tenhamos luz e paz. Assim seja. Assim Assim seja. seja. Deixa eu paralisar Peguei aqui. São